faltou alguém, o outro entra. Né? Mas isso é mais para um teatro profissional. O teatro amador é muito difícil, até porque todo mundo quer participar. E fala um pouquinho sobre você, como que você se descobriu ator? Bom, na verdade foi uma coisa muito engraçada, né? Isso tem uns 30 anos, mais ou menos. Eu estava dando aula e essa diretora, Janaína, ela era professora de artes da escola que a gente trabalhava. Uma escola, inclusive, já fechou lá em Friburgo. E um dia, na sala dos professores, no recreio, não sei se foi ela, acho que sim, vamos fazer uma peça com os professores aqui da escola. E eu, Túlio, falei assim, não conte comigo. Mas nem pensar fazer teatro, não tem nada a ver comigo. Eu não sei o que aconteceu, que no dia do primeiro ensaio eu estava lá. Não sei o que aconteceu, eu caí de paraquedas. E aí a gente começou a ensaiar, comecei a fazer, não sei se eu fui para assistir e acabei faltando alguém e fazendo um dos personagens. E aí aquele grupo de professores aqui deu muito certo, a gente fez muita coisa legal naquela época também, era um outro grupo, num outro contexto. E, assim, durante muito tempo a gente manteve esse grupo. Depois acabou, eu fiquei muito tempo sem fazer, até que agora essa mesma diretora, que é a Jane, remontou não, agora é uma nova companhia. E aí ela me chamou, falou, Eduardo, a gente está com uma companhia nova, você fez coisas tão bacanas naquela época, você não gostaria de voltar? E aí, né, até foi difícil para eu voltar, porque eu já estava com outras prioridades, digamos assim, mas o teatro como dizem, é uma cachaça. Né? O cara bebeu uma vez, não estou incentivando ninguém a beber não, por favor, mas assim, tem certas coisas que quando você experimenta, você fala assim, não, você pode ficar um tempo sem, mas se alguém te oferece, você vai lá, é um vício. Mas aí na sua família teria algum outro artista ou só... Não, ator ninguém. Todo mundo acha muito esquisito. O ator tem uma fama no Brasil, aliás, no Brasil só não, no mundo todo, mas no Brasil mais, de uma pessoa, do cara que não quer trabalhar, da pessoa que acha que o mundo é feito só de fantasia. Né? E é um preconceito imenso, porque o teatro, assim como as outras formas de expressão artística, isso faz parte da sociedade. A arte faz parte da sociedade. Assim como existe a engenharia, assim como existe a medicina, o direito, a arte ela é um elemento de fundamentação da sociedade. Sem ela, a sociedade não funcionaria do jeito que funciona. E provavelmente funcionaria de uma forma muito pior. Eu tive uma aluna que ela falou assim, eu não vejo graça nessa galera que faz teatro, que é ator. Bota ela para fazer, eu tenho certeza que ela vai gostar. Eu perguntei para ela, você assiste alguma série, alguma coisa na Netflix, na televisão ou em algum stream? Não, eu adoro aquela série. Falei, você está assistindo, é entretenimento. De alguma forma, a gente acaba absorvendo a arte que alguém produziu, mesmo sem querer. Né? Se você vai, a gente está aqui nesse espaço aqui cultural, onde está em exposição aqui um pouco da história do teatro municipal. Né? Se você vai num prédio como esse, a arquitetura, a engenharia que foi utilizada, aquilo é uma arte. É uma arte, né? Sim. E outras coisas também. A pessoa que faz uma roupa, um estilista, aquilo é uma expressão da arte. Então a arte, a gente está cercado de arte por todos os lados. Às vezes a pessoa pensa que não gosta, mas de alguma forma, com certeza, ela aprecia. E assim, a televisão influenciou muito. Me influenciou, no caso. Eu, quando eu era menorzinha, antes de eu fazer o teatro na igreja, né, essas peças da catequese, a minha avó sempre foi muito noveleira. Então, eu ficava com a minha avó para minha mãe trabalhar. E aí, a minha avó, a gente assistia, pegava do Vale a Pena Ver de Novo, até a minha mãe ir lá me buscar. E aí, eu lembro de um episódio em que minha avó saiu para fazer um café. E ela falou assim, Túlio, assiste, depois você me conta o que aconteceu aí na novela.
E aí eu decorava tudo que a fala do personagem. Eu falava, vó, fulano de tal falou isso, isso, isso. Aí minha avó ficou assustada. Minha avó falou assim, ué. E eu fazia os gestos, gesticulava. A minha avó falou assim, ué, peraí. Aí quando a minha mãe chegou, ela falou com a minha mãe, você não pensa em colocar Túlio no teatro? Eu acho que ele leva jeito, ele decorou. Aí a minha mãe achou que fosse bobeira também. Aí logo em seguida, minha mãe viu que emplacou e foi. Então eu acho que a televisão foi uma coisa que me influenciou muito. E a música, que é a parte que você falou do livro musical, eu não conhecia. Essa parte da música, eu acho que também a conexão que tem da parte cênica com a parte musical é incrível. A novela é o teatro que chega em casa. Sim. A maioria das pessoas acaba conhecendo um pouco da arte dramática por conta da novela. Nunca foi ao teatro, talvez nunca vai ter oportunidade de ir ao teatro, mas por isso a importância das telenovelas. Tem muita coisa ruim nas novelas. Hoje em dia, então, tem umas coisas assim que você fala assim, meu Deus, como é que alguém gosta disso? Mas ainda é a forma do teatro chegar até a grande maioria dos lares brasileiros. Então, a novela tem sim uma função muito importante na dramaturgia brasileira. Os grandes atores do teatro acabaram flertando de alguma forma com a televisão e você pode ver, o cara que dá certo no teatro, ele vai, na televisão ele vai arrebentar. O contrário nem sempre. E você já participou de algum projeto audiovisual? De televisão? Não, tenho um convite, sim, mas nunca tive a oportunidade. E assim, não sei se gostaria muito. O teatro tem uma magia, Túlio, que é o seguinte, quando você está fazendo ali, a plateia que está ali na sua frente é uma energia que é muito difícil de explicar. Não sei como é que isso acontece quando você faz olhando para uma câmera. Mas no teatro existe uma troca, uma simbiose de emoções. Então é muito interessante que você pode fazer um espetáculo um dia com uma plateia. No dia seguinte você vai fazer o mesmo espetáculo com uma outra plateia, você vai ver que vai ser diferente. A emoção vai acontecer de um outro jeito, ou melhor, ou pior, enfim. Mas essa química, isso só o teatro possibilita. E isso é uma coisa que, para quem já subiu num palco, sabe como isso é significativo para a gente. Eu comentei com você que das vezes esse espetáculo específico da promessa que aflora muito a emoção das pessoas, as pessoas se emocionam imensamente. E assim, engraçado que a gente não vê direito, quem está no palco não consegue enxergar direito, porque as luzes ficam no nosso rosto, mas é interessante como chega, como que a plateia responde de alguma maneira e aquilo você sente. E essa troca faz o teatro ser... Por isso, o teatro tem que, desde a época da Grécia, né? Então, e está aí até hoje. Por que o teatro não sumiu? Por que não ficou só a televisão? Ou só o streaming? Ou só algum outro recurso audiovisual? Por que o teatro se manteve? Porque essa troca nunca vai ter fim. E tem uma diferença, né? Uma certa diferença para o audiovisual e para o teatro. Você provavelmente deve ter trabalhado com essa parte do improviso, porque no teatro, teatro você erra, você tem que ter um jogo de cintura ali para improvisar. A televisão, você errou, você corta, faz de novo. Né? Então tem aí essa pegada, essa diferença. Esse frisson de não poder errar é muito bom, sabe? E volta e meia a gente erra, né? Mas aí é que tá, você tem que arrumar recursos para driblar aquele erro, e se ninguém perceber, aí não teve erro. Se você erra e ninguém percebe, não tem erro. Você não pode acusar o erro. Ih, gente, errei. Mas é isso. E você você estava aí falando sobre a televisão e o teatro. Como que você imagina futuramente esses dois, tanto o audiovisual quanto o teatro? O teatro eu acho que vai continuar sempre sendo do jeito que é. É claro que estilos vão, estilos vêm.
né? O teatro agora está vivendo um momento novo, onde a expressão do corpo tá aflorando muito. Antigamente o teatro era muito a palavra, agora o corpo tem que falar também. E o teatro, somente os grandes espetáculos, eles estão usando muito esse recurso. Então, mas vai continuar sendo o teatro que sempre foi. Em relação à televisão, né, com essa questão da internet, do streaming, hoje a velocidade das coisas ela é muito acelerada. Então eu acredito que aí sim vão haver grandes mudanças. Assim, a televisão ela não tem mais a importância social que tinha uns anos atrás. Antigamente todo mundo assistia a novela das 8 ou das 6. Hoje não. Então, por quê? Porque hoje a internet, as redes sociais, eles estão substituindo e numa outra linguagem, num outro ritmo, num outro tempo, né? O tempo da rede social, um vídeo de 3, 4 minutos é o suficiente. Mais do que isso pode até ficar assim desinteressante. Coisa que na televisão não, a televisão exige um tempo maior. Então eu acho que a televisão sim vai sofrer consequências. O teatro não. O teatro eu acho que por mais que estilos venham, apareçam, mas o teatro vai continuar assim. E a peça, né, o espetáculo de vocês, conta com algum apoio, com alguma... A gente tem apoios, tem empresários que patrocinaram, assim, principalmente a questão do vestuário saiu muito caro, você viu as fotos, são roupas assim de época mesmo, e um elenco imenso, não são 3, 4 atores, são 20. Então a gente precisou dessa ajuda. Mas, assim, agora, assim, o que torna ele um pouco mais caro é a questão de luz e de iluminação, porque como a gente quer fazer uma coisa que seja impactante, então esses recursos, o microfone, né, para que todos... tem momentos, assim, de idílio em que o romance, ele pede que você fale de um tom mais baixo, e se você não tiver um microfone, que aí você não passa. É difícil você numa cena de amor falar um teatro lotado. Eu te amo, você tem que berrar, eu te amo já não é tão romântico. Então, uma peça como essa, assim, e os microfones geralmente são caros, mas são importantíssimos. E com relação ao processo de divulgação das redes sociais, você tem algum site, um Instagram da peça ou da companhia de teatro? A gente tem um site que é um site que a gente produziu, é um site amador, que tem as informações da peça. Eu acho até que depois seria interessante, porque assim, é um site Google. De repente, depois, quando passar ao vivo, de repente botar para as pessoas poderem acessar, e ali tem as informações, no site tem a história do Samuel, tem a ficha técnica do elenco, as músicas, que são várias músicas que fazem parte do espetáculo, e algumas curiosidades que cercaram essa produção. Então seria interessante passar depois, né, quem sabe colocar na edição, vídeo, porque eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Ficou muito bacaninha, sabe? Eu gostei muito do resultado final. A gente tem também no Instagram, a gente divulga um pouco, mas assim, como a gente apresentou, a última vez que a gente apresentou já tem alguns meses, a página está meio parada, né? Mas assim, eu acho que com o site as pessoas vão conseguir já entrar no espírito do que a gente está querendo apresentar. Já vão mais ou menos ter a noção de qual é a nossa proposta. Muito obrigada, Eduardo, pela sua participação. A gente aguarda aí o espetáculo no nosso Centro Cultural. E é isso, galera. Dia 29, no Centro Cultural Amélia Tomás, a gente aguarda e espera vocês lá. Eu aguardo também.